Por que é desafiador chegar a Júpiter? E por que nunca vimos o seu interior? Júpiter é o planeta gasoso mais visitado de todos. Ao longo da história da exploração espacial, foi visitado por 9 espaçonaves. Porém, até agora, apenas uma nave conseguiu atravessar sua densa atmosfera para observar seu interior. É realmente difícil pousar uma nave espacial em Júpiter? O que há dentro do gigante gasoso? Está preparado? Vamos começar! Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. O problema da velocidade. Júpiter é o 5º planeta mais próximo do Sol, mas não é tão complicado chegar lá, apesar de estar muito longe. Como é o planeta com a maior massa, sua força de atração gravitacional é vasta, e graças a isso, as naves não trabalham muito quando entram em seu campo gravitacional, mas isso também é um problema. Chegar a Júpiter é realmente fácil, mas colocar algo em órbita ao redor do planeta gigante é um desafio mais significativo. Em 1979, a sonda espacial Voyager levou 1.546 dias para chegar a Júpiter. Para alcançar Júpiter nesse tempo, a espaçonave teve que adquirir uma velocidade muito alta, e uma nave viajando tão rápido não pode permanecer em órbita ao redor de nenhum planeta, pois ela precisava continuar seu percurso. Para colocar uma espaçonave em órbita ao redor de qualquer corpo celeste, ela deve ajustar sua velocidade, e não deve ir muito rápido, para não escapar da atração gravitacional, e também não deve ir muito lento, para não ser preso pela gravidade e mergulhar em queda livre em direção à superfície do planeta. A sonda Voyager era muito rápida para ser capturada pela gravidade de Júpiter. Para entrar em órbita, teria que usar foguetes para ajudá-lo a desacelerar lentamente, mas naquela época, as sondas Voyager não tinham esses foguetes equipados. As missões futuras que lançaram a Júpiter contavam com esses foguetes para desacelerar e entrar em órbita ao redor do gigante gasoso. Em geral, voos para outros planetas em nosso sistema solar são acompanhados de altos gastos de energia. Para uma espaçonave alcançar a órbita de Júpiter a partir da Terra, ela requer aproximadamente a mesma quantidade de energia que seria necessária para erguê-la da superfície da Terra e colocá-la na órbita abaixo da Terra. No entanto, a assistência gravitacional pode às vezes ser usada para ajudar as sondas espaciais, exigindo menos energia no lançamento, embora esse procedimento aumente significativamente o tempo da missão, o que eventualmente significa que a espaçonave deve ser equipada com algum recurso que permitirá o reabastecer de sua energia durante sua longa jornada. Seja com painéis solares ou fontes de energia nuclear térmica. Um problema ainda maior é que Júpiter não tem uma superfície sólida para pousar. Por causa de sua composição gasosa, há uma transição suave de sua atmosfera e fluido interno, mas a sua atmosfera é tão grande e pesada que qualquer sonda espacial descendo pela atmosfera de Júpiter acabaria sendo destruída pela imensa pressão e reduzida a pó. Outro problema é a quantidade de radiação que uma sonda está exposta a atingir o planeta, dadas as duras cargas de partículas em torno de Júpiter. Por exemplo, a sonda Galileu orbitou por vários anos e excedeu consideravelmente a quantidade de radiação para o qual foi projetada. Como resultado, a sonda de varredura sofreu vários problemas técnicos e falhas, atribuídas a efeitos de radiação. Nossas visitas a Júpiter, Pioneer 10 e 11. A Pioneer 10 foi a primeira sonda espacial a explorar Júpiter, que o fez em dezembro de 1973, seguida pela Pioneer 11, 13 meses depois. A sonda Pioneer 10 foi a primeira espaçonave da história a tirar as primeiras imagens de Júpiter de perto, graças às quais podemos observar que Júpiter
estava coberto por nuvens de tempestade, que não podiam ser vistas claramente da Terra. A Pioneer 10 também capturou imagens dos satélites Europa, Io, Callisto e Ganymedes. Ele observou sua atmosfera e cinturões de radiação, que se estende por vários milhares de quilômetros do planeta. Graças a esta missão, foi detectado o campo magnético de Júpiter, que se estende por tantos quilômetros, que todos os planetas do Sistema Solar poderiam caber dentro dele. Outra descoberta que devemos às sondas Pioneer é que, graças às lentes de temperatura, foi possível corroborar que Júpiter é principalmente líquido, ou seja, que em vez de ser chamado de planeta gasoso, deveria ser chamado de planeta líquido. E sua composição principal é hidrogênio líquido metálico. A Pioneer 11 foi a primeira sonda a obter imagens nítidas da Grande Mancha Vermelha. Ela também fez as primeiras observações das regiões polares, e obteve as primeiras imagens próximas do satélite Callisto, que é totalmente coberto por vulcões ativos. Voyager 1 e 2, 1977 e 1979. As famosas sondas de exploração Voyager, viajando para os confins do Sistema Solar, também usaram a gravidade de Júpiter para ganhar velocidade. A Voyager 1 começou a fotografar Júpiter em janeiro de 1979, e fez sua maior aproximação em 5 de março, a 349 mil quilômetros, do centro do planeta. Por causa de sua maior resolução e distância curta, a maioria das observações de luas, anéis, campos magnéticos, radiação e o ambiente, foram feitas durante os 2 dias, em que a sonda esteve mais próxima do planeta. As missões Voyager melhoraram a compreensão dos satélites da Galileia. Eles contribuíram para a descoberta dos anéis de Júpiter. Até então, ninguém havia visto por serem muito finos, para serem detectados com algum telescópio da Terra. Antes das missões Voyager, acreditava-se que Saturno era o único planeta com anéis de asteroides. As sondas obtiveram as primeiras imagens de sua atmosfera, e revelaram que a Grande Mancha Vermelha é um anticiclone, se movendo no sentido anti-horário, além de outras tempestades, menores próximas à principal. Essas missões descobriram os satélites Adrastea e Metis, orbitando perto dos anéis de Júpiter, sendo as primeiras luas desse planeta a serem descobertas por uma espaçonave. A terceira foi Thebe. Juntas, as duas Voyager registraram grande atividade vulcânica no satélite Io, com um total de 9 erupções vulcânicas, com evidência de outras ocorrendo, entre o encontro com as duas sondas. Foi uma descoberta inesperada sobre Júpiter, e tornando-se a primeira observação de vulcões ativos, em outro corpo celeste além da Terra. Na Europa, centenas de linhas foram descobertas, inicialmente atribuídos a movimentos tectônicos. No entanto, graças às fotografias da Voyager 2, foi descoberto que a verdadeira origem dessas rachaduras foi porque a Europa é uma lua com atividade geológica, e que possui pelo menos 30 km de crosta, na forma de uma espessa camada de gelo. Atualmente, acredita-se que o subsolo gelado da Europa pode haver um oceano de água líquida. Ulisses, 1992. A espaçonave Ulisses foi projetada com uma missão de 5 anos, para estudar os polos Norte e Sul, nunca antes examinados do Sol. Ulisses tornou-se um dos contribuintes mais prolíficos para o conhecimento do vento solar. A poeira interestelar é o caráter tridimensional da radiação solar. A espaçonave também realizou várias proezas técnicas, incluindo uma manobra de assistência gravitacional, sem precedentes em Júpiter, para sair do plano elíptico e entrar em sua órbita polar solar. Após o lançamento da sonda, Ulisses foi para Júpiter. Ele chegou em fevereiro de 1992, para a manobra de assistência à gravidade, que colocou a espaçonave em órbita solar única, que nenhuma outra espaçonave havia feito antes. Graças a isso, a sonda conseguiu sair do plano da eclíptica, onde todos os planetas giram,
e conseguiu passar sobre o Polo Sul do Sol em 1994 e o Polo Norte em 1995. Iniciando sua segunda órbita do Sol, Ulisses revisitou o Polo Sul em 2000 e o Norte um ano depois. Na época, o Sol estava próximo do pico de seu ciclo de atividade de 11 anos. Ulisses então retornou à órbita de Júpiter no longo trecho de seu circuito de 6 anos ao redor do Sol. A missão terminou em 30 de julho de 2009, após desconectar a sonda remotamente, impossibilitada de realizar outras atividades científicas, devido ao esgotamento de sua fonte de energia nuclear. Galileu, 1995. Até agora, Galileu foi a única missão espacial a se aventurar nas profundezas de Júpiter. Durante a missão, uma grande quantidade de informações foi coletada sobre o planeta e seu sistema. No entanto, não era tão grande quanto o esperado, devido a uma falha na implantação da antena transmissora da sonda. Eventos significativos, durante os 8 anos que a missão cobriu, incluíram vários sobrevoos de todas as luas, incluindo a Malteia, a primeira sonda a sobrevoá-la. Em parte, testemunhou o impacto do cometa Shoemaker-Levy 9, ao se aproximar de Júpiter em 1994, e enviar de volta provas atmosféricas do planeta em dezembro de 1995. Uma sonda atmosférica foi lançada da Galileu, em julho de 1995, que entrou na atmosfera do planeta, em 7 de dezembro daquele mesmo ano. Após descer com uma imensa força G, foi destruído pela pressão atmosférica e temperatura, após cruzar 150 km da atmosfera, e coletar dados por 57,6 minutos. A sonda foi submetida a 22 vezes a temperatura da Terra, a 153 graus Celsius. Acredita-se que a sonda foi derretida, e provavelmente evaporou pelas altas temperaturas, transformando-se em poeira. Mais tarde a sonda Galileu teve o mesmo destino, embora mais rapidamente, após ser deliberadamente direcionada para o planeta, a 50 km por segundo, para evitar qualquer falha que fizesse com que a sonda caísse sobre o satélite Europa, contaminando-o com detritos espaciais humanos. Entre os resultados científicos obtidos pelo Galileu, é esta a primeira observação de nuvens de amônia na atmosfera de um planeta diferente do nosso. A atmosfera cria nuvens de gelo de amônia, a partir de materiais das profundezas. Ele também confirmou a extensa atividade vulcânica, que se suspeitava em Io, 100 vezes maior que a Terra, considerando o calor e sua frequência, como um exemplo do que a Terra foi no passado. Nesta Lua, ele também observou as complexas interações de plasma da sua atmosfera, que dão origem a correntes elétricas semelhantes às tempestades da Terra, só que milhares de vezes maiores. Ele também forneceu evidências que confirmam a existência de um oceano líquido sob o gelo da superfície de Europa. Ele fez a primeira detecção de um grande campo magnético ao redor de um satélite, Ganymedes, algo totalmente inédito, pois até então nunca havia sido visto que um satélite pudesse ter um campo magnético tão grande. A sonda Galileu também forneceu evidências de campos magnéticos, sugerindo a presença de oceanos salgados abaixo da superfície de Europa, Ganymedes e Calisto, bem como uma fina camada atmosférica em todas as 3 luas, chamada exosfera, indicando que todos os 3 satélites têm uma alta probabilidade de abrigar água líquida e possíveis seres vivos dentro. Cassini-Huygens, 2000. Em 2000, em sua jornada para Saturno, a Cassini-Huygens se aproximou do planeta, fornecendo algumas das imagens de maior qualidade de Júpiter até hoje. Uma das principais descobertas da missão espacial foi anunciada, em 6 de março de 2003, sobre a circulação atmosférica de Júpiter. Os cinturões escuros se alternam com as áreas iluminadas da atmosfera. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que as áreas, com suas nuvens pálidas, eram as regiões de onde o ar emergia para a atmosfera externa, semelhante ao que acontece na Terra.
No entanto, a análise das imagens da Cassini-Huygens mostra que células de tempestade individuais surgem em nuvens brancas brilhantes, pequenas demais para serem vistas da Terra. New Horizons, 2007. Em sua jornada para Plutão, a New Horizons se aproximou de Júpiter para ter uma assistência gravitacional. Enquanto estava em Júpiter, ele fez medições detalhadas das luas internas, em particular, a Malteia. Ele também mediu os vulcões de Io e estudou os satélites da Galileia, bem como outras luas como Himalaya e Elara. A sonda também estudou a pequena mancha vermelha, a magnetosfera, e o sistema de anéis finos do planeta, além de obter imagens infravermelhas, que ajudaram a entender melhor sua atmosfera. Juno, 2011. A última missão a chegar a Júpiter foi Juno. Esta sonda foi projetada para estudar a atmosfera do planeta, origem, estrutura e evolução, dentro do Sistema Solar, e assim, entender melhor sua formação. Suas principais funções estão focadas em criar um estudo e mapa da gravidade, em seus campos magnéticos, as auroras de Júpiter, e sua magnetosfera. Ele também estudará pistas sobre a formação do planeta, seu núcleo, a água na atmosfera, sua massa e seus ventos, que podem atingir velocidades de até 618 km/h. Atualmente, a sonda Juno continua orbitando Júpiter em uma trajetória segura, que a protege da intensa radiação emitida pelo gigante gasoso, e deve continuar operando por pelo menos mais 6 anos. Quando a missão Juno terminar, ela terá o mesmo destino de Galileu. Ele colidirá intencionalmente com Júpiter, para não contaminar outros satélites, como Europa, que pode abrigar água. Segundo especialistas, as futuras missões a Júpiter não serão para estudar o gigante gasoso, mas sim para estudar suas luas. Aliás, a Agência Espacial Europeia já tem data para tal missão e se chama JUICE, que significa Jupiter Earth Explorer. É uma missão que decolará em abril deste ano, e que terá como objetivo fazer observações detalhadas do planeta gigante gasoso, e suas 3 grandes luas oceânicas, Ganimedes, Calisto e Europa, com um conjunto de instrumentos de sensoriamento remoto, para a matéria orgânica. A missão caracterizará essas luas como objetos planetários e possíveis hábitats, que podem ser os próximos assentamentos da humanidade. Você gostaria que fizéssemos um vídeo sobre a futura missão, JUICE, que explorará as luas de Júpiter? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, e não esqueça de se inscrever e de deixar o seu gostei. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!